adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia, 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 Bem, isso foi um tributo a Manuela, que faleceu, a família Malacrida, que conforte, que tem esperança, que Deus dê muita força para eles, que receba a Manuzinha lá. Não poderia deixar de prestar minha homenagem, tanto à família quanto a Manu. É isso. Bom, vamos lá, nono ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Legal? Que bom, estamos assim, estamos firme e forte. Nós vamos começar com a nossa revisão, começando a falar sobre reações químicas. Então, ter a diferença do que é uma reação química, do que é uma reação física, é muito importante. Você saber o que vem a ser um, o que vem a ser outro. Né? Primeiro, a gente tem que uma reação física, ela é reversível. Uma reação química, não. E muito do que a gente imagina que uma reação química não precisa ter aqueles componentes todos, né? Produtos e tal. Não. Então eu tenho os reagentes, que é o que eu vou ser usado, e o produto final, que é chamado de produto. Por exemplo, se eu queimar uma folha de papel, a princípio parece ser uma reação física, mas na verdade parece uma reação física. Mas na realidade é uma reação química. Porque você não consegue reverter a cinza do papel em papel novamente. E assim, a gente tem vários outros exemplos colocados, como até aparece na apostila mesmo, que você cozinha um ovo, você jamais deixa o ovo cru novamente. Então passa a ser uma reação química. Dentro da reação química, eu tenho algumas reações, na sua classificação. Classificação exotérmica e endotérmica. Exotérmica que produz calor. Então, exo, o nome já fala, exo fora, né? Térmica de calor. Então, quando eu falo exotérmica, que produz calor para fora. A endotérmica, endo, dentro, térmica, calor. Então, tem um calor para si próprio. Produz calor para si próprio, né? Então, algumas reações químicas que você tem. As que são reversíveis, as que não são reversíveis, a que produz calor para fora dessa reação química, as que você tem internamente. E aí você tem as reações químicas que são, por exemplo, a de síntese, onde eu tenho dois elementos que vão me dar origem a um só. São reações de síntese ou composição. Reação de decomposição. Quando você quebra isso, né? Então eu tenho uma reação, por exemplo, a primeira reação de síntese, eu tenho o café e eu tenho o leite, eu misturo o café com leite, então essa é uma reação química, não tem como voltar e separar o café do leite, né? Propriamente dito. Então você tem uma reação de síntese. Quando eu tenho uma reação de decomposição, quando eu pego um elemento e consigo dois. Tá? Então, por exemplo, tenho o cloreto de sódio, sal de cozinha. Eu consegui separar os dois, eu tenho o cloro e eu tenho o sódio separado. Aí sim é uma reação de decomposição. A reação de simples troca, onde eu tenho dois elementos que trocam de substância. Tá? Então, a gente tem vários exemplos colocados aí, né? Eu não vou nem falar aquilo que eu falei em sala de aula, que eu não vou tomar um processo. Mas quando você faz essa troca, né, de elementos, é apenas um que você tem. Nós temos muitos exemplos aí, inclusive na figura colocada. A relação de dupla troca, onde eu tenho essa troca dos dois indivíduos. Tá? Uma troquinha de casal básica que você tem aí. A dificuldade de vocês é a identificação desses elementos químicos colocados aí, que vocês têm sempre nessa situação. Então, esse elemento químico você tem que prestar bem atenção. Numa equação química que você observa, qual elemento é qual. Então, eu tenho dois reagentes,
sempre separados pelo mais. Então, vamos supor, eu tenho H mais O, me dá H2O. Então, H é um reagente, oxigênio é um reagente. Quando eu junto, me dá H2O. Esse H2O passa a ser o produto. Tá? Então, nesse exemplo, é um exemplo de síntese. Tá bom? Então, assim, a gente tem várias colocações com relação à reação química. Então, vamos lá, só recordando. Então, numa reação química, que eu tenho que lembrar bem, é irreversível, não consigo controlar, tá legal? Se você tem uma reação química, ela não consegue voltar ao normal mais uma vez. As reações exotérmicas, onde eu libero a energia térmica para fora, a endotérmica, onde eu absorvo essa energia térmica, tá legal? Sem nenhum problema. Aí eu vou ter as reações onde existe troca de substâncias, né? Então tem reação de síntese, onde eu junto dois elementos, me dá um terceiro. Reação de decomposição, onde eu decomponho em 2, em 3, em 4, não interessa quantos componentes, mas há uma quebra, né, dessa substância. Uma simples troca, onde dois reagentes vão trocar um único elemento, e aonde eu falo sobre dupla troca, onde dois elementos simplesmente se trocam esses elementos. É isso que a gente tem que ver sobre hoje. Nós vamos ter aula, nós vamos tirar mais dúvidas em relação a isso. E valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima aula. Até mais.